Ei, você já ouviu falar nos kami? Eles são uma parte essencial da cultura japonesa, uma mistura fascinante de espiritualidade, mitologia e conexão com a natureza. Se você acha que conhece espíritos e deuses, espera só até descobrir mais sobre essas entidades incríveis. Então, senta aí, relaxa e vem comigo nessa jornada pelo mundo dos kami. Introdução ao conceito de kami. Para começar, o que são os kami? A palavra pode ser traduzida como deuses de espíritos ou até essências. Mas a verdade é que os kami vão muito além disso. Eles não são exatamente deuses no sentido ocidental, como aqueles seres todo-poderosos e distantes. No shintoísmo, a religião tradicional do Japão, os kami estão em tudo. Isso mesmo, na natureza, nos animais, em objetos, nas pessoas, até na sua comida favorita pode ter um kami. É tipo uma força que dá vida e significado às coisas ao nosso redor. Agora, uma coisa que torna os kami tão especiais é que eles não são completamente perfeitos ou inalcançáveis. Diferente dos deuses de outras mitologias, eles podem ser benevolentes ou caprichosos, dependendo de como são tratados. Isso significa que os humanos têm uma relação ativa com eles, baseada em respeito e reciprocidade. Um kami pode trazer boa sorte, prosperidade e proteção, mas também pode causar desastres naturais ou problemas se for ignorado ou desrespeitado. Outro ponto fascinante é que os kami não precisam ser entidades grandiosas. Um kami pode ser o espírito de um ancestral, um herói lendário ou até mesmo a representação da alma de um objeto comum, como uma espada ou um instrumento musical. Essa ideia é chamada de animismo, que é a crença de que tudo tem uma alma. Isso explica por que, no Japão, muitas pessoas tratam os objetos com tanto cuidado e respeito. Você nunca sabe qual deles pode abrigar um kami. Resumindo, os kami são como um reflexo da própria vida, complexos, multifacetados e profundamente conectados ao mundo ao nosso redor. Essa visão de que o divino pode estar em todos os lugares é uma perspectiva incrível, não acha? Conexão com a natureza. Os kami são profundamente ligados à natureza. Sabe aquela montanha majestosa? Pode ser lar de um kami. Um rio que corre tranquilo ou uma árvore centenária. Também podem abrigar kami. É como se cada elemento da natureza tivesse uma alma, uma essência divina. Um exemplo famoso é o Monte Fuji, considerado uma morada sagrada de um kami. Por isso, cuidar da natureza no Japão é quase como cuidar dos próprios deuses. Essa relação espiritual com a natureza está profundamente enraizada na cultura japonesa. No shintoísmo, acredita-se que há uma interdependência entre humanos e a natureza. Isso significa que não somos apenas moradores do mundo natural, mas parte dele. Assim, desrespeitar ou destruir a natureza é visto como um ato contra os kami. Essa mentalidade ajudou a moldar a maneira como os japoneses cuidam de florestas, rios e montanhas. Por exemplo, em muitas regiões do Japão, há florestas que são protegidas como territórios sagrados, chamados de Shinju no Mori. Essas florestas geralmente cercam os templos shintoístas e são preservadas por gerações. Os elementos naturais também aparecem nas celebrações e rituais ligados aos kami. Festivais sazonais muitas vezes são realizados para agradecer as colheitas, pedir chuvas ou simplesmente celebrar a beleza das estações. Um bom exemplo é o Hanami, a tradição de contemplar as flores de cerejeira, que simboliza a conexão entre a efemeridade da vida e a essência divina da natureza. Outra prática que reforça essa conexão é a ideia de que a harmonia com a natureza traz harmonia espiritual. Muitos japoneses fazem caminhadas meditativas em montanhas ou descansam à beira de riachos para se reconectar com os kami. Isso mostra como o respeito pela natureza e pelos kami não é apenas uma crença, mas uma forma de viver. No final das contas, é uma relação de troca. Ao cuidar da natureza, você também cuida do mundo espiritual que nos envolve. Tipos de kami. Os kami não são todos iguais. Eles podem ser divididos em diferentes tipos, dependendo de sua origem ou função. Alguns dos mais conhecidos são os kami da natureza, como aqueles associados a rios, montanhas, árvores e ventos. Esses kami são vistos como guardiões do meio ambiente e são especialmente venerados em regiões rurais. Outro grupo importante são os kami ancestrais. Eles representam os espíritos de pessoas que viveram antes de nós e que ainda exercem influência sobre suas famílias e comunidades. Esses kami são honrados em rituais familiares e são considerados uma ponte entre o presente e o passado. Há também os kami que protegem profissões ou atividades específicas. Por exemplo, o kami da pesca, o kami da agricultura e até mesmo kami ligados às artes e às indústrias modernas. Esses kami são invocados para garantir sucesso e prosperidade em suas respectivas áreas.
E não podemos esquecer dos kami heróicos, que são baseados em figuras históricas ou lendárias. Muitos guerreiros e líderes que tiveram um impacto significativo na história japonesa são reverenciados como kami. Um exemplo é Tokugawa Ieyasu, o fundador do shogunato Tokugawa, que foi deificado após sua morte. Por fim, há os kami que habitam objetos ou lugares específicos. Esses são chamados de Shingami e muitas vezes estão associados a itens de grande importância cultural ou espiritual, como espadas sagradas ou templos antigos. Eles mostram como o divino pode se manifestar de forma tão próxima e tangível na vida cotidiana. Essa diversidade torna o conceito de kami incrivelmente rico e adaptável, refletindo as múltiplas camadas da cultura e espiritualidade japonesa. Independentemente de sua origem, todos os kami compartilham a missão de conectar os humanos ao divino. Templos e rituais. Os templos shintoístas, chamados de jinja, são os lugares onde os kami são honrados e onde as pessoas vão para se conectar com o divino. Esses templos são frequentemente construídos em locais de grande beleza natural, reforçando a conexão entre os kami e a natureza. Cada templo é dedicado a um ou mais kami específicos, e a entrada geralmente é marcada por um portal sagrado chamado Torii. Passar por um Torii simboliza a transição do mundo terreno para o mundo espiritual. Os rituais realizados nesses templos são uma parte central da prática shintoísta. Antes de entrar, os visitantes purificam as mãos e a boca em uma fonte chamada Temizuya. Essa purificação é uma maneira de mostrar respeito aos kami. Em seguida, ao chegar ao altar, as pessoas fazem oferendas como moedas, saque arroz ou até alimentos, e realizam um gesto específico, 2 reverências, 2 palmas e mais uma reverência. Esse ritual simples e simbólico é uma forma de se comunicar diretamente com os kami. Além disso, os festivais ou matsuri são momentos em que as comunidades se reúnem para celebrar os kami. Esses eventos muitas vezes incluem procissões, danças, música e muita comida típica. Um detalhe interessante é que muitas vezes os kami são representados por artefatos sagrados, que são carregados em santuários portáteis chamados mikoshi durante as procissões. Esses festivais não são apenas celebrações espirituais, mas também oportunidades para fortalecer os laços comunitários. Outra prática comum é a compra de amuletos, chamados omamori, que oferecem proteção e boa sorte. Esses pequenos objetos são abençoados no templo e carregados pelas pessoas em suas rotinas diárias. Eles mostram como a relação com os kami não se limita aos templos, mas acompanha os devotos em todos os aspectos da vida. Kami no dia a dia. Os kami não são apenas figuras distantes ou ligadas exclusivamente a cerimônias formais. Eles fazem parte do cotidiano de muitas pessoas no Japão, mesmo de quem não segue estritamente o shintoísmo. Por exemplo, é comum encontrar pequenos altares domésticos chamados kamidana em muitas casas japonesas. Esses altares são espaços dedicados aos kami, onde as famílias fazem orações e deixam oferendas simples, como arroz, sal ou água, para agradecer pelas bênçãos recebidas e pedir proteção. Outro exemplo de como os kami estão presentes no dia a dia é o uso de amuletos como os omamori. Muitas pessoas carregam esses pequenos talismãs em bolsas ou mochilas, acreditando que eles oferecem proteção em diferentes aspectos da vida, como saúde, estudos ou viagens seguras. Além disso, os japoneses costumam visitar templos no início do ano para fazer preces e pedir boa sorte, em uma tradição chamada Tsumode. É uma forma de começar o ano em harmonia com os kami. A presença dos kami também é percebida em atividades como festivais locais, que geralmente têm um caráter comunitário. Durante essas celebrações, as pessoas não só honram os kami com danças, música e procissões, mas também reforçam os laços sociais dentro da comunidade. Outro aspecto interessante é a prática de agradecer aos kami após conquistas ou momentos importantes, como passar em um exame ou inaugurar um negócio. Muitos fazem questão de visitar templos ou altares para expressar sua gratidão. Além disso, a relação com os kami é tão integrada ao dia a dia que até pequenas ações de respeito à natureza podem ser vistas como formas de honrá-los. Por exemplo, cuidar de um jardim, evitar o desperdício de recursos naturais ou simplesmente apreciar a beleza de uma paisagem são atitudes que refletem essa conexão espiritual. Dessa forma, os kami não estão apenas em templos ou rituais, mas em cada gesto que demonstra respeito e gratidão pela vida e pelo mundo ao nosso redor. A relação entre kami e humanos. A relação entre os kami e os humanos é construída sobre um alicerce de respeito mútuo e reciprocidade. No shintoísmo, acredita-se que os kami não apenas habitam o mundo natural, mas também desempenham um papel ativo no bem-estar e nas vidas das pessoas.
Essa interação é marcada por uma troca simbólica. Os humanos cuidam e reverenciam os kami, enquanto os kami oferecem proteção, orientação e bênçãos. Uma das formas mais comuns de expressar essa relação é por meio de rituais e oferendas. Quando as pessoas visitam templos, levam consigo pequenos presentes como moedas, saque arroz ou frutas que simbolizam sua gratidão e respeito. Esses gestos não são apenas tradições, mas uma maneira tangível de demonstrar a importância dos kami em suas vidas. Além disso, as orações realizadas nos templos ou nos altares domésticos muitas vezes refletem pedidos de proteção, saúde, sucesso ou mesmo harmonia familiar. Os kami, por sua vez, são vistos como entidades que respondem aos apelos dos humanos, desde que sejam tratados com sinceridade e consideração. Quando algo dá errado, como desastres naturais ou doenças, alguns acreditam que isso pode ser um sinal de descontentamento dos kami. Nesses casos, os rituais de purificação ou de reconciliação são realizados para restaurar o equilíbrio e a harmonia entre o mundo humano e o divino. Outro aspecto interessante dessa relação é como ela se adapta ao contexto moderno. Mesmo em um Japão altamente urbanizado e tecnológico, a conexão com os kami continua viva. Pessoas deixam oferendas em templos localizados no coração de grandes cidades, e festivais que celebram os kami ainda atraem multidões. A crença é que mesmo no ritmo acelerado da vida contemporânea, os kami permanecem uma fonte de estabilidade e conforto espiritual. Além disso, essa relação reforça a ideia de que os humanos não são apenas indivíduos separados, mas parte de uma comunidade maior que inclui os kami. Esse senso de interdependência é o que torna o shintoísmo e a relação com os kami tão únicos e profundamente enraizados na cultura japonesa. Os kami hoje. Mesmo com a modernidade e a globalização, os kami continuam a ocupar um lugar importante na sociedade japonesa atual. Em meio à correria da vida urbana, a prática de visitar templos ou participar de rituais se mantém relevante, seja por motivos espirituais ou culturais. Muitos japoneses, mesmo que não se considerem religiosos, visitam templos em ocasiões especiais, como o Ano Novo, casamentos ou festivais sazonais. Esses momentos ajudam a reconectar as pessoas com suas tradições e com a espiritualidade que os kami representam. Além disso, a relação com os kami transcende fronteiras religiosas. Não é incomum que pessoas de outras religiões ou mesmo sem religião participem de festivais ou rituais relacionados aos kami, valorizando a experiência cultural e a atmosfera de respeito e celebração. Essa flexibilidade contribui para a preservação das tradições shintoístas em um mundo cada vez mais diverso. Os kami também têm espaço no imaginário popular e na mídia. Eles aparecem em histórias, filmes e animes, muitas vezes representados de formas que misturam o tradicional e o contemporâneo. Essa representação cultural ajuda a manter viva a ideia dos kami entre as novas gerações, conectando o passado ao presente de maneira criativa. Dessa forma, os kami permanecem uma parte vibrante da identidade japonesa, unindo o antigo e o moderno em uma convivência harmoniosa. Então, da próxima vez que você ouvir falar em kami, lembre-se de que eles representam muito mais do que deuses ou espíritos. Eles são um lembrete de que o divino pode estar em tudo ao nosso redor, desde as montanhas até as pequenas coisas do dia a dia. E aí, ficou curioso para saber mais sobre o Japão e sua rica espiritualidade? Deixa aqui nos comentários o que você achou e qual tema você quer ver no próximo vídeo. Até a próxima, pessoal!